vai. Então vai começar aqui a gravar, vai gravar, tá gravando. Pessoal, então, como eu havia comentado, antes da gente tratar sobre os trabalhos, o tema da aula de hoje é garantias e privilégios do crédito tributário. Eu dei uma passada geral, que hoje nós vamos entender o porquê há essa proteção quanto aos créditos tributários. E, em síntese, a grosso modo, a gente poderia encerrar a aula com essa fala. A proteção é necessária porque a única fonte de renda do Estado são os créditos tributários. Então, se o Estado não se proteger, ele abre um leque de opções para não receber e, a partir daí, ele entra em dificuldade. É onde o Estado entra em colapso. Então, essa proteção e essa garantia, ela visa exatamente proteger as receitas do Estado, o que é indispensável, porque todo mundo colocaria o Estado em segundo plano para pagar coisas supérfluas, porque se a gente fosse pagar por opção, dificilmente você paga algum tributo satisfeito. Via de regra, você reclama. Então, se não houvesse essa proteção, a chance de darmos calote ao Estado seria elevadíssima. Então, essa proteção, ela reside, na verdade, eu gosto dessa pirâmide aqui, porque ela demonstra bem como que funciona. Considerem essa pirâmide como o Estado. O Estado, ele só se preocupa com o seu interesse, com o interesse público, com a res pública. Não. O Estado, ele se interessa pelo público, mas pelo privado. Porque não adianta ter um Estado que preocupa-se apenas com ele e não fornecer condições para que o particular cumpra com as suas devidas prestações tributárias. Porém, a preocupação do Estado, o topo da pirâmide, estão os interesses públicos. Isso por quê? Porque mantendo o interesse público no topo, eu garanto que todos os demais serão atendidos por essa proteção. Isso não significa que todos teremos algum tipo de restituição que nos seja favorável por esse interesse público. Mas, por exemplo, eu não tenho convênio médico, eu preciso de usar a saúde, quem que vai custear a minha saúde? É o governo, é o Sistema Único de Saúde. Então, a proteção desses serviços essenciais, elas encontram-se em função dessa proteção existente. Então, eu garanto essa primazia, esse privilégio à coisa pública, porque eu vou ter certeza que algo será restituído em meu favor, seja previdência, seja saúde, seja educação, seja aquela parte social que o Estado concede aos seus contribuintes que não possuem condição de manter-se. Acho que ninguém tem dúvida disso daqui. Se alguém, se não a própria pessoa, alguém que vocês conheçam, já precisou de Sistema Único de Saúde, já precisou de educação pública, já precisou da Previdência. Então, é através dessas receitas que o Estado faz o custeio. Aí, alguém que tenha estudado... vocês estudaram o liberalismo já? John Locke? Ixi. Não. Nós temos alguns períodos. Nós tivemos o período do liberalismo econômico. No pós-Segunda Guerra, nós tivemos o período do Estado de Bem-Estar Social, ou o Welfare State. E após a crise do petróleo, nós entramos nesse período que nós estamos, que é o neoliberalismo. Cada um desse período aqui, eles pensavam em como que funcionava? Na época do liberalismo, era o Estado pequenininho, em que a iniciativa privada era que dava o norte. O que aconteceu? Houve aquela grande depressão, grandes empresas quebraram, a economia ruiu e os estados estavam igualmente quebrados.
No pós-Segunda Guerra, o que foi entendido? Que se houvesse um estado de bem-estar social em que o mínimo fosse garantido para todos, não haveriam animosidades que pudessem ensejar em guerras. Então, esse estado de bem-estar social era o estado gigante, era o estado que fornecia tudo que o particular precisasse. Só que aí esse estado ele esqueceu que, muito embora ele tivesse uma única fonte de renda, aquela distribuição que ele fazia, nem tudo retornava para ele. Então, assim, o Estado ele pensou em ajudar, mas ele não pensou em como manter essa ajuda. E o que aconteceu com a crise do petróleo? O Estado ruiu de novo. A partir da crise do petróleo, eles já tinham entendido o erro do liberalismo e o erro do welfare state. O que eles falaram? Vamos manter o Estado em um tamanho razoável que cumpra com as necessidades, porém a iniciativa privada ela deve ser protegida. E é o período que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos no neoliberalismo. Eu tenho a base, os fundamentos sociais do Estado, que é previdência, educação, saúde, porém eu não posso sobrepor, eu não posso deixar de sobrepor o interesse público para garantir esses pilares sociais que o Estado mantém. Sem esses pilares, eu não teria o retorno a uma previsão de distribuição igualitária de renda aos particulares. Quem nunca leu, tem um livro, eu tive que ler ele no mestrado, que chama A Long Goodbye to Mr. Bismarck. Esse livro, me disseram que ele tem tradução em português. É excelente. Ele conta a história do welfare state nos países europeus no período de ebulição. E tem uma crítica ao final que é exatamente essa. O Estado ele pensou em ajudar, mas só que ele não pensou em como manter essa ajuda. E a explicação era simples. O Estado te dava R$15 de Bolsa Família, os seus R$15 iam retornar como impostos para o Estado? Não, não iam. Então, de cada R$15 que saía, o que voltava para o Estado era 75 centavos, 1,50, quanto muito R$3. Então, chegou um ponto que a balança do Estado ficou desequilibrada. A partir daí, o Estado não conseguia mais garantir esse bem-estar. Isso tudo que eu falei para vocês foi simplesmente para dizer que a primazia do poder público é necessária porque, além de controlar, fiscalizar, analisar a iniciativa privada, é necessário que o Estado receba e, de alguma forma, ele preste algum serviço aos demais. Certo? Certo. E a maior forma de proteção? Ainda que eu seja presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, eu estou naquele cargo. Eu não sou o Estado. Eu não posso dilapidar o patrimônio do Estado ao meu bel prazer. Vamos falar de um aspecto que todos vocês devem se recordar. Vocês lembram que quando a Dilma sofreu o impeachment, várias pessoas disseram que todos os gestores, todas as pessoas que estavam no comando do cargo executivo faziam as mesmas pedaladas? Pois é, isso é fato. Só que o que aconteceu? Não é porque todos fizeram ao longo da história que essa conduta foi tornada lícita. Hoje, nesse momento de pandemia, vocês viram que nós tivemos uma autorização para que o governo gastasse além do que estava previsto? Faltou para Dilma, naquele período, essa mesma autorização. Em uma situação normal, permitir os gastos sem cuidar, sem pensar no futuro, seria o mesmo que jogar na privada e dar descarga o patrimônio público. E ele tem que ser protegido. No entanto,
por estarmos em um momento excepcionalíssimo, é facultado ao poder público editar normas que autorizem os gastos de acordo com a necessidade. Então, o nosso período hoje, embora nós estejamos gastando mais do que no período que ensejou o impeachment da presidente Dilma, atualmente todos esses gastos estão protegidos. E muito embora vai acontecer uma diminuição no crescimento do Brasil, no crescimento financeiro do Brasil, ainda assim não será considerado uma dilapidação, em razão do momento excepcional. No entanto, sempre os direitos ou os interesses públicos serão protegidos. Todos vocês viram que o prazo para declarar o imposto de renda foi postergado? Eu vi. Foi até dia 30 de junho. Alguém vai ser desobrigado de pagar o imposto? Não. Não. Mas o que aconteceu? Ele estendeu o prazo para permitir que todos tivessem condições de fazer a sua declaração. Isso, embora retarde o eventual recebimento pelo Estado, o que o Estado está possibilitando? Que todos consigam pagar. É muito melhor eu aumentar o prazo, mas manter uma adimplência satisfatória, do que eu manter o prazo e criar uma altíssima inadimplência. Isso também é pensar na coisa pública. Pessoal, alguma pergunta do que eu falei? Posso prosseguir? Vamos seguindo. Aqui, nós tratamos sobre as garantias. Eu gostaria de destacar, não que o restante não seja importante, mas eu gostaria de destacar, primeiro, a gente está falando sobre bens. Eu gostaria de destacar as exceções, quanto ao patrimônio do devedor, essa presunção de fraude. Aqui eu vou explicar de uma forma mais resumida não, de uma forma mais simples, e vocês vão entender como que essa garantia acontece. Primeiro, todos os bens são passíveis de execução. O que vocês acham? Depende do valor de mercado? Na verdade, não. Na verdade, eu tenho bens e rendas que são impenhoráveis. Professor, me dê um exemplo de renda impenhorável, o salário. Vocês vão aprender no semestre que vem que o salário, salvo nas exceções e nos limites legais, o seu salário não pode ser penhorado. O que pode fazer o seu salário ser penhorado? Tudo. Nada. Nada pode fazer com que você perca o seu salário e alguém receba. Mas eu tenho limite de até 30%. Ou seja, eu posso ter penhorado parte do meu salário. O meu salário todo, não. Eu posso ter penhorado parte dos meus rendimentos. Ele todo, não. Por quê? No que tange ao salário, o salário ele tem natureza de subsistência. Ou seja, ninguém fica rico trabalhando. O máximo que você vai ter é uma vida digna. Isso é verdade? Não, a gente sabe que tem gente que fica rico trabalhando sim. No entanto, o seu salário, ele tem finalidade para te fazer alimentar. Então, nada mais justo do que proteger a sua fonte de renda, a sua fonte de alimentação. Professor, eu não trabalho de carteira assinada, mas eu tenho um contrato de prestação de serviço. Isso vai ser protegido? Depende. Depende do quê, professor? A sua conta, você movimenta mais alguma coisa do que apenas aquele recebimento? Ah, não, eu movimento, então sua conta já está desprotegida. Não tem elemento suficiente para demonstrar que aquela conta seria salário. Então, em razão dessa falta de provas, acaba que a sua conta não será protegida. A maior garantia do fisco, e aqui
acaba sendo um contrassenso com o que eu acabei de falar, a maior garantia do fisco já é o próprio patrimônio do devedor. Professor, agora eu buguei. Pensa o seguinte, o Jones, ele foi ajudar o Cruzeiro e ele parou de pagar os impostos dele, o IPVA. Qual que é a maior segurança que o Estado tem que o Jones vai pagar? O próprio bem que o Jones deixou de recolher. Então, se aquele bem do Jones puder ser executado, ele já é a própria garantia de pagamento do imposto. Provavelmente vocês já ouviram falar de execução de crédito municipal. Tem terrenos que eles receberam tantas multas, que eles receberam tantas sanções, que o valor do terreno é utilizado para pagar aquilo que ele causou. Então, a maior garantia do Estado repousa exatamente nos bens do contribuinte. E aqui entra essa presunção de fraude que eu falei para vocês. Alguma vez vocês já ouviram falar que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo e que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário? Com certeza vocês já ouviram isso. Isso só é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade por quê? Vamos pensar, o Jones é meu exemplo de novo. O Jones, ele está em uma execução fiscal. Ele tem uma dívida com o Estado. Aí, o Jones, ele tem um bem que poderia ser executado. Ele tem um terreno. O Jones, sabendo que ele perderia esse terreno, ele foi e vendeu para a Nayara. Depois que o débito dele foi lançado, que ele foi inscrito na dívida ativa. Qual que é a consequência dessa venda do Jones feita depois da sua inscrição na dívida ativa? É nula. E é nula por quê? Porque se ele fez essa transação comercial depois que já estava inscrito na dívida ativa, presume-se que ele fez isso para fraudar. Presume-se que ele fez isso para poder lesar o Estado. Então, todo ato praticado posterior à inscrição na dívida ativa, ele será considerado fraudulento. O que o Estado pode fazer? Ele pode retroagir ao momento anterior da venda. E se o Jones gastou o dinheiro e não tem dinheiro para pagar a Nayara? A Nayara vai pegar o dinheiro que ela deu para ele e vai dar tchau. Porque no direito, quem paga mal, paga duas vezes. Então, gente, cuidado com as transações que vocês façam. Sempre que vocês forem adquirir algum bem que tenha um valor considerável, vocês coloquem no contrato que aquele bem está sendo entregue desembaraçado ou sem qualquer tipo de ônus. Isso resguarda a boa-fé de vocês. Certo? Certo. O que o Estado pode fazer também? O Jones, meu exemplo, negativo, no caso hoje, mas depois ele vai ser meu exemplo positivo algum dia, nesse semestre ainda. O Jones, ele é um devedor contumaz. O Estado sabe que o Jones, ele faz as maracutaias dele para poder tirar vantagem. O que o Estado pode fazer? O Estado, mediante provocação, porque o juiz não vai saber dessa condição, o Estado pode pedir para que o juiz torne indisponível determinados bens do Jones. Ou seja, o Jones tem 2 carros, o Estado vai transformar um carro em indisponível. O Johnny tem 3 terrenos, o Estado vai pegar a quantia suficiente para pagar a dívida e vai transformar aquele patrimônio em indisponível. Se no meio do caminho ele for e quitar o débito, levanta essa indisponibilidade, ele pode fazer o que ele quiser. Pessoal, até aqui, perguntas? Eu fiquei em dúvida aí nessa parte sobre os bens. Bens e renda respondem pelo pagamento do crédito tributário? Como Sim. assim? Eu não entendi essa parte. Vamos supor que você tenha uma dívida
com a prefeitura de IPTU. O seu patrimônio, se você não pagar, ele responde por essa dívida. Então, o seu patrimônio pode ser levado a leilão para poder pagar a dívida que você deixou com o fisco. Bens e renda. Bens e rendas. O seu salário, ele pode ser parcialmente penhorado para quitar débitos. Entendi. Entendeu? Agora, o exemplo que eu dei. Eu, João Paulo, não trabalho de carteira assinada. Caiu 10 mil reais da minha conta. Só que é de um serviço que eu prestei. Para que eu não perca esses 10 mil reais, eu tenho que ir lá no processo e explicar de onde eu recebi esse valor. E ainda assim eu não tenho certeza de que eu vou receber esse valor de volta. Por quê? Porque existe a garantia do crédito tributário. E essa exceção? No caso, a garantia é sobre bens e renda, e essa exceção de bens e renda reconhecidamente empenhorados. Isso daqui é a parcela do seu salário que você não vai perder e, eventualmente, a sua casa de morada. Ah, tá. Mas a sua casa de morada, ela está salva 100%? Não. Não. Por quê? Porque há um interesse público. A coisa pública está acima do interesse particular. A Então, sua casa... É mais interessante eles me pôr na rua e pegar minha casa para quitar a dívida? Em tese, seria. Credo. Em tese, seria. Entendi. O Estado, gente... Por exemplo, nos Estados Unidos, você já deve ter assistido o filme, que a pessoa tem a casa dele e ele vai lá, fura um buraco, acha petróleo. O petróleo é dele, não é? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você furar um buraco para colocar um varal e achar petróleo, o petróleo é do Brasil. O que você vai receber? Você vai receber um valor pela desapropriação do seu terreno, mas aquele petróleo não é seu. O que pertence a você é o que está sobre a terra. Agora, passou da terra, é tudo do Estado. Não sabia disso, não. Não adianta procurar petróleo em casa, não. Quero nem saber se tem petróleo. Não, agora deixa o Estado achar. É. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou considerar que não. Seguimos. Aqui, eu coloquei a transcrição de um artigo que fala sobre a indisponibilidade. Mas eu só quero destacar para vocês esses dois parágrafos aqui. Que a indisponibilidade, ela está limitada ao valor total da dívida. Ou seja, o Jones deve 100 mil. Ele tem um carro que vale 100 e tem 3 casas que juntas valem 3 milhões. Ele vai ter todos os bens dele penhorados? Não. Ele vai ter penhorado o valor suficiente para pagar e o restante é livre. E o outro ponto é o Estado que provoca. Sendo o Estado que provoca, quem pretende a indisponibilidade dos bens tem que fazer isso de forma a não deixar dúvidas. Ou seja, vai fazer uma relação de todos os bens que o Jones tem suficientes para pagarem o crédito. Então, não basta o Estado falar, o Jones tem 1 milhão de patrimônio, bloqueia tudo e deixa ele desbloquear o que excede. Não, é o contrário. O Estado procura os bens que ele tem, torna indisponíveis os bens necessários, mas não será admitida uma petição genérica. Uma petição que eu fale, bloqueie tudo que estiver no CPF dele. Não. O Estado precisa apresentar uma relação com informação suficiente para que não haja dúvidas. Certo? Certo. Ótimo. Aqui, eu fiz um fluxograma para tentar tornar mais claro a interpretação. Eu demonstro aqui
o motivo pelo qual o crédito público ele é dotado de privilégio. O crédito público está aqui. Então, ele tem privilégio, primeiro, pela potestade. Alguém sabe o que significa potestade? Alguma coisa superior? Alguma coisa superior. Exatamente. Tem um exemplo muito bonito sobre potestade. É o hino do Beraba Esporte. A potestade mor do futebol. Caso alguém acompanhe. Além dessa demonstração de privilégio, nós temos ainda aquilo que recai como um contrassenso à presunção de inocência. No caso de crédito tributário, ninguém é considerado inocente até que se prove o contrário. Pelo oposto, todos serão considerados fraudulentos até que prove que não estava cometendo fraude. Existe a possibilidade de utilizar o judiciário para poder blindar o patrimônio do Estado. Ou seja, se eu tenho a suspeita de que aquele devedor vai dilapidar o seu patrimônio, o que o Estado faz? O Estado informa todos os bens necessários e bloqueia aquele valor. E, por fim, tudo isso que o Estado fizer estará protegido pela lei. Como assim, professor? Da seguinte maneira: esse ponto e esse ponto possuem uma ligação. E a ligação é a lei. A lei prevê e a lei indica como que esses atos do Estado, eles acontecerão. Certo? É importante eu falar o que eu consigo mantendo a minha obrigação tributária em dia. Seria muito simples eu ouvir falar, manter em dia porque é bom. Não, além de ser bom, o que eu posso fazer? Eu posso reconhecer como extinta a obrigação daquela empresa que estava em processo falimentar. Se eu quitei a minha dívida com o fisco, significa que eu estou ok, posso morrer em paz. Segundo, se eu estiver com a minha situação fiscal regular, eu posso pedir a recuperação judicial, tentar provar a viabilidade do meu negócio. Além disso, e muito importante, eu posso contratar com o poder público. Contratar com o poder público posso vender ou posso comprar do Estado. Isso, sem a CND, eu não consigo. A CND, todo mundo sabe o que significa, né? Certidão negativa de débitos. Eu tenho ela na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Eu não consigo contratar com o poder público se eu não estiver quite, se eu não possuir a CND. Mas eu tenho a certidão negativa de débito e eu tenho a certidão positiva com efeitos negativos. Qual que é a diferença? A diferença é que a certidão negativa você não deve nada, tá ok. E a certidão positiva? A certidão positiva significa que você tem um débito, mas que esse débito está em dia. Parcelamento, moratória, de alguma forma, o seu crédito está em dia. Então, para tudo isso que eu disse, eu preciso, para conseguir esses benefícios, apresentar a minha CND. E se eu não apresentar a minha CND, você não vai conseguir a recuperação judicial, a sua obrigação no processo falimentar não será declarada extinta e você não negociará com o Estado. Esse sentença de julgamento de partilha ou adjudicação, nós não utilizaremos no nosso curso de graduação de administração. Mas aqui é permitir que aquele que era devedor possa ter a sua partilha homologada ou adjudicar algo sem perdê-lo para o fisco. Perguntas sobre as garantias e os privilégios? Ou ainda não?
Ainda não. Vamos guardar então para o final da aula. Aqui, gente, entra a parte do privilégio. Primeiro, essa preferência aqui, como o excelente, e vocês tiveram muita sorte de ter um professor de direito empresarial igual o Flávio, ele é extremamente capacitado para isso. Vocês estudaram com ele que dentro da ordem de credores, o Estado ele estará apenas abaixo do crédito trabalhista, abaixo de 150 salários mínimos. Porque se o crédito trabalhista for superior a 150 salários mínimos, o crédito do Estado passa à frente. Ou seja, se esse crédito do Estado está apenas abaixo do crédito trabalhista, por conseguinte, eu sei que ele está à frente de banco, eu sei que ele está à frente de credor, de fornecedor, e ele está à frente de qualquer outra realidade. Então, essa garantia, ela é uma garantia palpável, eu consigo senti-la. E aquela situação, se porventura a dívida é 10 e o cara deixa 5, o que acontece? Uai, 5, a preferência dos trabalhistas e depois Não, vamos considerar que esteja só débito fiscal, estadual, paga. municipal e federal. Qual que é a Que vai pergunta, acontecer? então? Como que vou pagar? Vamos supor que eu deva R$10 para estados, municípios, 7 para a prefeitura, 2 para o estado e 1 para a União. E eu deixei só R$5. Como que eu vou pagar os meus 3 credores com metade do valor? Preferência do município ou preferência da União? Pela ordem de preferência é da União. Mas aqui eu vou pagar proporcionalmente ao meu débito. O critério, primeiro é a União, segundo estados, depois municípios. Por quê? Porque quando a União recebe, ela já faz o repasse para o estado, que faz para o município. A mão inversa não vai ter. Então, a preferência, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Certo. Certo? Mas aí explica de novo, dá um segundo exemplo, então, desse patrimônio menor do que a dívida deixada. Vamos lá. Eu acho que o próximo slide, deixa eu ver. Aqui, ó. Concurso entre fiscos. Vamos supor que eu esteja devendo a União, os estados e o município. Deixa eu abrir o 187 do CTN aqui. De quem será a primeira ordem para receber? Da União. Esse benefício da União, ele vai se estender às autarquias federais. Em segundo momento, estados e o Distrito Federal. Em um terceiro momento, o município. Aqui surge aquela questão. E se o recurso for insuficiente? O que eu faço? Eu pago proporcionalmente. Professor, As três eu pago as 3 nessa sequência e respeitando o limite, a proporção de cada um. Deixa eu abrir aqui o artigo 187. O que o artigo fala? O artigo, ele coloca Estado, Distrito Federal, territórios conjuntamente pro rata, municípios conjuntamente pro rata e União. Aqui é a hipótese de concurso de credores e essa ordem, como eu disse no slide anterior, ela é para possibilitar o quê? Que o órgão maior receba primeiro e repasse esse direito aos demais, Estado e município. No entanto, eu tenho um concurso. Todos esses eu tenho o débito e eu não deixei quantia suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou pagar proporcionalmente aquilo que eu devo a cada um. Então, 40% da minha dívida é da União. Eu pego 40% do que eu deixei e pago primeiro a União. 20% é do Estado. Pego 20% do que eu deixei e pago o Estado.
e o restante é município. Depois que paguei a União e o Estado, eu pego aquela proporção que eu tenho e pago o município. Isso é o que acontece quando há concurso de credores entre o fisco. Certo. Ficou claro ou ainda não? Não deu para entender. Não deu ou não? Deu para entender. Não, vírgula, deu para entender. Não, beleza. É porque não deu para entender. Aí foi, Jesus, eu vou fazer isso. Você juntou tudo. Então, pessoal, era isso o que eu tinha previsto para hoje. Fico aberto para as perguntas que vocês me farão. E sexta-feira não tem aula, gente. Eu falei que eu vou Oba! disponibilizar até sexta. Sexta é feriado, é o dia do trabalho. Mais um Você vai feriado. disponibilizar na quinta. Que aí nós Disponibilizarei faz na quinta. Aí nós vamos fazer no final de semana. Isso aí, ó, vai ser bom. Nossa, que Pessoal, beleza. perguntas? Não, já fiz durante o percurso. Mais alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Tá tranquilo. Pessoal, então, tenham todos uma boa semana, um bom descanso na nossa aula de sexta-feira, que voltem todos com as energias recarregadas na próxima segunda. Abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Com Deus Obrigado. também, professor. Amém. Tchauzinho, com Deus. Falou.